Olá, estudante do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Bem-vindo à segunda aula de Programação Web Avançado. Eu sou Fagner Pontes e estou aqui com você para mais uma videoaula. Também estarei com você lá nos fóruns da disciplina no seu AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Caso você precise de alguma ajuda, tenha alguma dúvida ou queira compartilhar alguma informação. Muito bem, vamos então ao conteúdo da segunda videoaula. Ok, vamos iniciar falando um pouco sobre as variáveis em JavaScript. Bom, em JavaScript as variáveis podem receber qualquer valor. E o tipo de dado ele é identificado automaticamente pela linguagem. Vamos ver aqui alguns exemplos. Variável 1 igual a 9, é uma variável numérica do tipo number. Variável 2 igual a false, é uma variável booleana, que é identificada como sendo booleana porque eu passei o seu valor como false. Variável 3, eu sou um texto. É uma variável de cadeia de caracteres, que é conhecida como strings. E variável 4. Essa variável 4, ela recebe uma função como sendo o seu valor. Isso aqui é muito legal no JavaScript, porque é uma linguagem que permite que você atribua uma função como sendo valor a uma variável. Em outras linguagens, elas não permitem esse tipo de comando, como Java ou C#. Isso faz com que programar em JavaScript seja muito mais fácil. Bem, em JavaScript as variáveis elas podem ser do tipo objeto ou do tipo primitivo. Tá? Uma variável é identificada como objeto quando o seu valor é iniciado com a palavra-chave new. Então, sempre que tiver lá um new alguma coisa, você está instanciando um objeto. Tá? Objetos, eles têm métodos e propriedades atribuídos àquele objeto global. Um tipo primitivo não tem métodos e propriedades. Ok, vamos ver agora um pouco sobre as estruturas condicionais. A estrutura condicional if, ela tem o seu início e ela parte para um teste de uma condição. Se essa condição testar verdadeiro, ocorre um desvio no processamento para executar o processo condicional da situação verdadeira para aquela condição. Após o processamento dessa instrução, o fluxo segue para o final. Caso essa condição ela dê falso, não ocorre nenhum desvio condicional e o fluxo segue direto para o final. No caso do if-else, eu vou ter aqui um desvio condicional obrigatório. Tá? Um teste para desvio condicional caso dê verdadeiro e um teste para o desvio condicional caso dê falso. Então, o fluxo tem o seu início. Eu vou fazer o teste da condição. Se a condição for verdadeira, eu vou fazer o processamento condicional para a condição verdadeira e depois sigo para o final da instrução. Se a condição der falsa, eu vou fazer um desvio condicional para o processamento da condição falsa. E só então eu sigo para o final da instrução. No caso de um laço de repetição, eu também vou ter um teste condicional. Eu vou ter o início da instrução e vou testar a condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar o processo condicional para essa condição verdadeira. Só que agora eu vou retornar para retestar a condição. E enquanto essa condição testar verdadeiro, eu vou repetir esse processamento condicional, gerando aqui um laço de repetição, um loop. E só vou parar esse loop quando a condição retornar falso. Aí eu vou partir para o final da instrução. Vamos então ao código de hoje. Um Jedi e um Sith se encontram dentro de uma floresta e iniciam uma batalha. A batalha consiste entre uma luta do lado luminoso da força contra o lado sombrio. Cada personagem irá jogar 3d6, 3 dados de 6 faces, para determinar o seu poder junto à força. Aquele que tiver o maior resultado na soma dos dados vencerá a batalha. Instruções para o desenvolvimento. Crie um botão para executar uma função que irá representar a batalha e apresentar quem foi o vitorioso.
Sua função deverá ter um código que realiza a seguinte tarefa: possuir duas variáveis, uma para representar o poder do Jedi e outra para determinar o poder do Sith. Execute um laço de repetição para acumular nas variáveis o lançamento dos dados e determinar o poder junto à força de cada personagem. Execute uma estrutura condicional para comparar os valores obtidos na jogada da força e determinar quem foi o vencedor ou se houve um empate. Para simular um dado de 6 faces, utilize a expressão mathFloor, mathRandom, multiplicado por 6 mais 1. Essa instrução você vai conhecer melhor na próxima unidade, na unidade 3. Mas eu vou explicar ela aqui rapidinho para vocês. O objeto global math é um objeto estático, ele não tem construtor. Então, todas as suas funções e propriedades são estáticas, né? A função floor, ela retorna a parte inteira do número. Ou seja, tem um número decimal aqui, por exemplo, 6,95, ele vai retornar apenas a parte inteira, o 6. O random, ele gera um número aleatório de 0 até 1, sendo 1 excluído. Ou seja, ele vai gerar o número de 0 até 0,99999. Então, eu vou gerar aqui esse número e vou multiplicar por 6, tendo um número entre 0 e 5,99999. Depois eu vou somar 1, tendo um número de 1 a 6,999. Depois disso, eu vou pegar a parte inteira desse número, com o mathFloor. Ok, vamos então ao código do meu programa. Eu vou iniciar aqui com o atalho !Enter para a instrução básica do HTML. Vou fazer aqui 3 parágrafos. O primeiro parágrafo vai ser a força do Jedi. E aqui no parágrafo eu vou colocar um span SJ, que vai ser span Jedi. Aqui eu vou passar o valor da variável, o valor da força do Jedi para esse span. Vou fazer um parágrafo também para o Sith, força do Sith. O sua ID vai ser SS de span Sith. E fazer o parágrafo do vencedor, com a sua ID SV de span vencedor. Vou fazer aqui o botão. Esse botão vai ter o onClick. Esse atributo onClick, ele recebe a função que eu vou construir em JavaScript como parâmetro, e vai ser a função batalha. E agora eu vou criar aqui a tag script com o atributo type texto JavaScript, e agora a minha função batalha. Vou fazer as variáveis. Vou iniciar a variável Sith, também com 0, e fazer um laço de repetição, que vai repetir 3 vezes, tá? E determinar aqui a força do Jedi. Eu usei aqui o mais igual, que é um atributo incremental. Estou incrementando a variável Jedi Force. O mais igual, ele significa que eu estou somando ao valor que eu já tinha um novo valor. Eu não estou fazendo um valor novo, eu estou incrementando o valor que eu já tinha. E o mesmo eu vou fazer com o Sith Force. A cada jogada eu vou incrementar, vou somar mais esse valor. Aqui agora a gente vai testar a condição. Se a força do Jedi for maior do que a do Sith, então eu vou pegar aqui o vencedor e vou dizer que foi o vencedor Jedi. Se não, se o Sith for maior do que o Jedi, então eu vou pegar aqui o mesmo elemento
Elements SV. Vitorioso foi o CIF. Agora, se nem o Jedi foi maior, nem o CIF foi maior, então foi empate. Então, não houve vencedor. Ok, agora eu vou pegar e vou passar os valores. Tá? Documento.getElementById, span Jedi, e vou passar aqui o valor que eu gerei para o atributo Jedi. E o mesmo para o CIF. Vou fechar aqui a minha tag script, salvar o documento, né, com o atalho Ctrl S, tá? E vou aqui em cima agora para abrir meu documento. Você vem aqui e bota revelar no explorador de arquivos. Pronto. Vou abrir aqui meu arquivo e clicar no botão para ver se funcionou. Muito bem, ó, teve um empate já aqui. Muito bem, o código está funcionando perfeitamente. E é isso. Ok? Eu vou encerrando por aqui a segunda videoaula. Agora que você assistiu essa aula, aproveite para fazer os exercícios propostos lá no fórum do encontro presencial. Caso você ainda não tenha lido essa unidade no seu e-book, aproveite para ler. Recomendo também que você acesse os destaques e o material complementar da disciplina. Eu desejo a você um ótimo estudo e até a próxima aula.